Oi pessoal, tudo bem? Sétimo ano. Hoje nós vamos para a quarta semana de junho, tá? Hoje nós vamos falar de um tema que vocês não viram comigo ainda. Esse é novo, é renascimento. Então eu vou explicar para vocês. Lá para trás, vocês estudaram o feudalismo. O que era o feudalismo? É um período da história da humanidade, do século V ao XV, quer dizer, 1000 anos, onde tudo era voltado para Deus. O mundo que se vivia era na Europa. A história que a gente conhece é na Europa. Aqui, vamos localizar, né? Na América nós tínhamos os índios, ainda não havia sido descobertas as Américas pelos europeus, tá? Não é que não existia vida, existia. Os índios estavam aqui, não existia o conhecimento dessas terras pelos europeus. Na China tinha gente, em todos os continentes havia gente se desenvolvendo, tá? Aí na Europa, do século V ao século XV, quer dizer, 1000 anos, existe um negócio chamado feudalismo. Tinha os feudos, né, os castelos, a época dos castelos, dos reis, da rainha, e que a igreja mandava, mais que todo mundo, a igreja católica, tá? Então, a Igreja Católica foi soberana nesse período histórico, tá? Então, tudo era proibido, tudo era pecado, tudo era muito fechado, era um sistema, assim, tinha os feudos, né? Então, era o castelo com seus arredores, aí você tinha lá uma agricultura de subsistência, ou seja, você plantava o que você ia comer, não tinha excedentes para vender. Era uma vida muito fechada ali naqueles feudos. Você tinha os servos, que trabalhavam para o senhor feudal, você tinha os escravos, e tudo que se produzia praticamente era para o senhor feudal. Sobrava mal e porcamente para você comer. Você entendeu? Era assim a vida. E acima de tudo isso estava a Igreja Católica. E era proibida a ciência, não existia ciência. Se alguém falasse assim, ó, vou estudar um corpo humano para ver para curar alguma doença, alguma coisa. Não, isso é blasfêmia, isso é heresia. Heresia é um pecado. E a Igreja Católica queimava você vivo na fogueira. Foi esse período aí das bruxas. Quem eram as bruxas? As bruxas eram as mulheres que dominavam as ervas. Então, isso era visto como uma bruxaria. Era a química da época. Era uma alquimia, tudo isso era chamado de alquimia. Que era química. Mas a igreja achava que isso era pecado, era blasfêmia, e essas mulheres eram queimadas em praça pública. Claro que por trás de todas essas histórias existia o dinheiro. Se essa bruxa, entre aspas, que não era bruxa coisa nenhuma, tivesse dinheiro, aí sim que eles perseguiam ela. Aí ia para um tribunal chamado Inquisição. Ela era julgada pela igreja e ela acabava sendo queimada e a igreja ficava com toda a fortuna dela e da família. Tinha isso também. Então foi um período, isso aí é relembrando para vocês o feudalismo, que tinha todas essas coisas aí, tá? Que a mulher era pecaminosa, porque a mulher que cometeu o pecado original lá comendo a maçã, que está na Bíblia. Então, o centro do universo era Deus. Deus, a fé, a teocracia, tudo era envolvido com teo. Teo quer dizer Deus, tá? Então, tudo era em torno de Deus e o homem era o segundo plano. Tudo que o homem fazia era pecado, ok? Então, eu estou falando tudo isso para vocês entenderem esse novo processo do renascimento, tá bom? Então, o que acontece a partir de 1500? As pessoas começam a acordar, não é possível. Elas começam a observar que o mundo não é de fato daquele jeito, que não é pecados certas coisas. E aí começam a surgir os primeiros artistas, os artistas que inventavam o corpo humano, né? Os primeiros cientistas foram queimados vivos, né? Vários deles. E aí, o que acontecia?
Foi um período assim, que enquanto lá na Idade Média, Deus é o centro do universo, o o Deus de novo, teocentrismo, passa a ser o antropocentrismo. Antropo quer dizer homem, centrismo. O homem é o centro do universo a partir de então. Então a ciência começa a ser vista com outros olhos. Você tem que provar as coisas, então começa as experiências científicas. Então eu observo um fenômeno e chego a uma conclusão, certo? Então eles acreditavam que se eu tivesse um monte de sujeira, o rato nascia ali espontaneamente. Não. O rato vem atrás da sujeira. Ele já existia, você entendeu? Então, o que levou as pessoas a mudarem essa visão? Observação. Observação. Você observa e conclui, tá? Você observa e conclui. E isso, dos renascentistas, foi uma volta ao clássico Grécia e Roma, que vocês estudaram lá antigamente. Nós não tínhamos a Idade Antiga, o clássico da Grécia e da Roma, que os homens tinham esculturas maravilhosas, já se desenvolveram as cidades, já tinha uma política organizada, os senadores, já tinha noção de voto. Então, a partir do por isso que chama renascer, entendeu? Renascer o clássico lá de trás. Então a gente vai esquecer os 1000 anos de Idade Média e voltar lá atrás e começar a copiar. Tanto que as pinturas que vocês têm aí no livro de vocês mostram isso. Mostram pinturas que mostram o corpo humano, que mostra que dentro do corpo humano tem coração. Já os cientistas começam a visualizar o corpo não como uma coisa pecaminosa, mas como uma coisa sublime, maravilhosa, exemplar, divina, que tem movimentos e que pode ser tratado. Esse é o renascimento, tá? Então, essa aula 4, que eu estou falando aqui sobre renascimento, ela vai da página, presta atenção, da página 334 a 341, tá? Então, essa é a nossa quarta semana, 334, 341, tá? Ali na 340, na página 340, fala sobre a vida de um desses cientistas da época, ok? Então, tem um textinho que fala dele, e aí depois você tem 5 perguntas sobre esse texto, tá? Façam, boa semana, não deixe acumular matéria, toda semana vocês façam um pouquinho, senão vocês não vão dar conta. Então, pega todo dia, faz um pouquinho. Então, eu já estou dividindo a apostila de vocês aqui, esse livrinho que vocês vão receber agora, que vocês receberam já, né? Dividi em 8 semanas, e vocês vão estudar cada semana um pedacinho, e eu vou orientando vocês, ok? Qualquer coisa eu estou sempre à disposição de vocês. Beijão! Pode me procurar no WhatsApp, qualquer hora que vocês quiserem, tá? Beijo!